Olá, querido investidor de XRP. Olá, você inscrito no canal. Saudações de acordo com o horário que você receber esse vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato e hoje nós vamos falar sobre XRP. Você sabe que eu venho falando muito sobre o Banco de Compensação Internacional, mas, na verdade, o que é o BIS? O que vem a ser o BIS? A Ripple pode estar influenciando algumas decisões do Banco de Compensação Internacional. Quem é esse banco? O que ele faz? Do que ele toma conta? Quem são os associados? Eu falei com vocês sobre o projeto Nexus, feito pelo BIS. Eu falei com vocês sobre o projeto Damba, que também é o projeto feito pelo BIS. MCBDC, também do BIS. Nexus é o Pix Internacional. MCBDC é uma CBDC central que vai unir todos os bancos centrais que são afiliados do BIS. E o projeto Damba também é para a criação de um CBDC único, interligando todos os CBDCs. Para você que ainda não tem essa ideia do que é um CBDC, é a moeda digital dos países. O real digital será um CBDC, o dólar digital será um CBDC, o rublo digital será um CBDC e assim por diante. Toda moeda digital de um país recebe a sigla de CBDC. Essa matéria é do Instituto Propag. O que é BIS? O papel do Banco de Compensações Internacionais nas finanças globais. Mais antiga instituição financeira internacional, o banco, com sede na Suíça e escritórios regionais no México e em Hong Kong, funciona como um grande fórum de cooperação e diálogo entre os bancos centrais e autoridades monetárias ao redor do mundo. Muito antes da criação do Sistema Financeiro Internacional, em 1944, quando surgiram o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, com o intuito de auxiliar na organização da economia mundial no contexto do pós-guerra, nascia, em 1930, a mais antiga instituição financeira internacional, o Banco de Compensações Internacionais, BIS, na sigla em inglês. Entretanto, ao contrário desses dois outros organismos, o BIS nem sempre protagonizou o noticiário econômico, apesar de, desde a crise de 2008, esse cenário está mudando. Ainda hoje, há quem não saiba exatamente o que significa o BIS, como ele se estrutura e o seu papel nas finanças globais. Com sede na Basileia, cidade suíça situada na tríplice fronteira com França e Alemanha, o Banco de Compensações Internacionais, ou BIS, como comumente é chamado, tem como missão reunir os bancos centrais dos países que dele participam. Ao mesmo tempo, além de servir como uma espécie de banco central dos bancos centrais, ele também apoia outras autoridades financeiras em todo o mundo na busca por sua estabilidade monetária através da cooperação internacional. Na prática, isso significa que o BIS estipula parâmetros que podem, por assim dizer, ajudar a medir a saúde financeira de bancos públicos e privados de vários países. Nesse sentido, ele pode decidir e formular regras capazes de harmonizar o sistema monetário e financeiro internacional, proporcionando, dessa forma, estabilidade e segurança. Atualmente, 63 bancos centrais e autoridades monetárias ao redor do mundo são acionistas do BIS. Para se ter uma ideia da importância da instituição, estima-se que a soma do produto interno bruto de todos os países participantes corresponda a cerca de 95% do PIB mundial. Desde 25 de março de 1997, o Banco Central do Brasil é acionista do BIS, com 3 mil ações subscritas, segundo informações do Banco Central. Nas Américas, além do Banco Central brasileiro, participam do Banco de Compensações Internacionais os bancos centrais da Argentina, do Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru. Os demais são autoridades monetárias na África, Ásia, Europa e Oceania. Como surgiu o BIS? O Banco de Compensações Internacionais foi fundado em 17 de maio de 1930, como resultado dos acordos de Haia, firmados nessa cidade holandesa. Da sua implementação, participaram os governos da Bélgica, Itália, Reino Unido, Suíça e Japão. Inicialmente, o papel do BIS era gerenciar os valores devidos pela Alemanha aos países criadores de uma sanção compensatória, conforme estipulado pelo Tratado de Versalhes, assinado logo após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, como naquela época o mundo passava por uma grande crise financeira, ainda em decorrência da Grande Depressão de 1929, o BIS
também passou a cooperar com os bancos centrais dos países que o fundaram. Dessa forma, assumiu funções como a execução de operações de câmbio, pagamentos postais internacionais e depósitos em ouro, entre outras coisas. Anos depois, com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1944, o BIS ajudou na implementação do Sistema Financeiro Internacional, criado a partir da Conferência de Bretton Woods, quando surgiram, então, o FMI e o BIRD. Já entre as décadas de 70 e 90, o banco começou a monitorar os fluxos de capitais internacionais oriundos das crises do petróleo e das decorrentes dívidas dos países, resultando do desenvolvimento de uma supervisão regulatória dos demais bancos que operavam internacionalmente. Assim, a instituição começou a exercer o papel de financiadora de emergência para países em apuros, socorrendo, por exemplo, o México e o Brasil, durante as suas crises de endividamento entre 1982 e 1998, respectivamente. Vale ressaltar que em casos como esses, em que um país já teria recorrido ao FMI, o financiamento de emergência se daria por meio de programa desse fundo. Ao mesmo tempo, de 1979 a 1994, o BIS também atuou como agente fiduciário do Sistema Monetário Europeu. A saber, esse sistema foi quem deu o pontapé inicial para a criação de uma moeda única europeia, atualmente o euro. Contudo, no início dos anos 2000, a composição do banco foi modificada e, desde então, somente os bancos centrais e autoridades monetárias podem ter participação. Como o BIS se estrutura? Embora tenha como acionistas 63 bancos centrais, o Banco de Compensações Internacionais não é uma organização grande em termos de estrutura, embora seja bastante diversificada, com 634 pessoas de 60 países. Esses profissionais têm experiência em finanças, bancos, gestão de risco, direito internacional, monetário, economia financeira, estatística, finanças, tecnologia e segurança cibernética, entre outras áreas de interesse. Juntamente com a sede na Suíça, o BIS tem 2 escritórios regionais, o Escritório de Representação para a Ásia e Pacífico, em Hong Kong, e o Escritório de Representação para as Américas, instalado na cidade do México. Segundo a instituição, essas representações atuam como centros de atividades do banco em suas respectivas regiões, fortalecendo as relações e promovendo a cooperação entre o BIS e os bancos centrais regionais, assim como as autoridades de supervisão. Como resultado, os 2 escritórios promovem o intercâmbio de informações e dados, facilitam a organização de reuniões e seminários e contribuem para as pesquisas financeiras e econômicas do banco. Os escritórios também oferecem suporte aos serviços bancários do BIS nas Américas, na Ásia e no Pacífico. Ao lado desses escritórios, 5 centros de inovação do BIS estão espalhados pelo mundo. Além da Basileia, Zurique, na Suíça, temos o de Hong Kong, Londres, no Reino Unido, Singapura e Estocolmo, na Suécia. Ao mesmo tempo, o banco possui 6 comitês em área-chave de atuação. São eles: Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, Comitê de Pagamentos e Infraestrutura do Mercado, Comitê para o Sistema de Finanças Globais, Comitê sobre Mercados, Grupo de Governança dos Bancos Centrais, Comitê Irvine-Fisher, de Estatística dos Bancos Centrais. O primeiro desenvolve padrões de regulamentação global para bancos e busca fortalecer a supervisão em nível micro e macro prudencial. Ao passo que o segundo estabelece e promove a regulamentação global e os padrões de supervisão para pagamento, compensação, liquidação e outras infraestruturas de mercado, monitorando e analisando a evolução dessas áreas. Enquanto isso, o Comitê de Finanças Globais monitora e analisa problemas relacionados com os mercados e sistemas financeiros. Já o Comitê de Mercados acompanha o desenvolvimento dos mercados financeiros e suas implicações para as operações dos bancos centrais. Na sequência, o Grupo de Governança examina questões relacionadas ao design e funcionamento dos bancos centrais. E o Comitê de Irvine-Fisher entrega estatísticas relacionadas à estabilidade monetária e financeira. Esses 2 comitês são supervisionados por 3 grupos sêniores. O primeiro deles, o Grupo Reunião de Economia Global, é responsável pelos comitês de Sistema Financeiro Global, pelo de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado, e dessa forma, ele nomeia seus presidentes, recebe relatórios, decide sobre a publicação e fornece orientação sobre as prioridades de trabalho. Já o grupo Reunião de Todos os Governadores, que inclui os 63 bancos centrais membros do BIS, supervisiona o trabalho de 2 comitês, o Fórum de Governança do Banco Central e o Comitê Irvine-Fisher, sobre estatística dos bancos centrais. Finalmente,
temos o grupo de governadores e chefes de supervisão, que acompanha o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. Nesse sentido, compreende os governadores dos bancos centrais e os chefes de supervisão dos bancos não centrais das jurisdições de membros do referido comitê. Dentro dessa estrutura, o Banco Central do Brasil é representante ativo em vários comitês, como o de supervisão bancária da Basileia, do Sistema Financeiro Global, do de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado, do Comitê de Mercados e do Irvine Fisher, sobre estatísticas de bancos centrais. Além disso, participa do Conselho Consultivo para as Américas, criado em 2008 e integrado pelos presidentes dos bancos centrais da região que fazem parte do BIS. Vale destacar que o BIS hospeda ainda 3 associações que também participam do processo da Basileia: o Conselho de Estabilidade Financeira, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros e a Associação Internacional de Seguradores de Depósito. Cada um tem sua identidade legal separada e seu próprio arranjo de governança. A governança do banco. A fim de assegurar que a estrutura interage e funcione adequadamente, a governança do BIS é exercida em 3 níveis: Conselho de Administração, Assembleias Gerais dos Bancos Centrais e gestão do BIS, conforme determinado nos seus estatutos. O Conselho de Administração é responsável por definir a orientação estratégica e política do BIS, fiscalizar a gestão do BIS e cumprir as atribuições específicas nos estatutos do banco. Reúne-se pelo menos 6 vezes por ano e pode ter até 18 membros. Atualmente, o presidente do Banco Central Brasileiro é um dos integrantes do Conselho. Das Assembleias Gerais dos Bancos Centrais participam os 63 bancos centrais e autoridades monetárias que atualmente são membros do BIS. Todos têm direito de voto e representação. Já a gestão do BIS está sob a responsabilidade geral do gerente-geral, que é responsável perante o Conselho de Administração pela conduta do banco. Conforme os estatutos do banco, o diretor-geral é assistido pelo diretor-geral adjunto. Além disso, o BIS tem 4 departamentos principais, 2 dos quais abrangem as atividades de análise econômica e bancária, um que apoia a colaboração do Banco Central em novas tecnologias e outro que fornece suporte interno geral. São eles: Departamento Monetário e Econômico, Departamento Bancário, Centro de Inovação BIS e Secretaria-Geral. A interação do BIS com os bancos centrais. Em linhas gerais, o Banco de Compensação Internacionais atua junto aos seus associados, proporcionando um amplo fórum de diálogo de cooperação internacional. Uma plataforma para inovação responsável por compartilhar conhecimento, análises aprofundadas e percepções sobre questões de políticas financeira e monetária, assim como fornecendo serviços financeiros competitivos. Na esfera da cooperação internacional, por meio do chamado processo da Basileia, o BIS funciona como um fórum de discussão e uma plataforma de ajuda mútua entre os formuladores de políticas dos bancos centrais associados, a fim de promover estabilidade monetária e financeira. Nesse sentido, contribui com pesquisas e análises sobre economia, atividade bancária, inovação e ainda questões regulatórias e de supervisão. Embora as autoridades monetárias de cada país tenham sua autonomia, esse ambiente de diálogo busca apresentar as melhores práticas a fim de nortear e tentar padronizar as ações. No campo das pesquisas e análises, a instituição fornece aos bancos acionistas informações detalhadas e insights por meio da sua posição privilegiada de acesso, podendo gerar interseções sobre os resultados e políticas de cada um. Ao mesmo tempo, o BIS também compila e divulga estatísticas sobre instituições e mercados financeiros. Nessa direção, tem aumentado a capacidade de gerenciar e explorar volumes crescentes e variedade de dados, dada a disponibilidade de Big Data e outras tecnologias analíticas avançadas. No que diz respeito a fomento da inovação, o BIS, dentro da sua estratégia de inovação 2025, vem entregando novos canais de colaboração com o intuito de auxiliar a comunidade de bancos centrais diante do rápido avanço da mudança tecnológica, que vem transformando o cenário financeiro, com vistas a identificar benefícios e riscos para associados. Para isso, mantém o Centro de Coordenação de Resiliência Cibernética, fornecendo uma abordagem estruturada de conhecimento e colaboração. Um exemplo disso são as recentes discussões sobre o comportamento do mercado de criptoativo, principalmente acerca de criptomoedas, incluindo stablecoins e moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Por fim, na área de serviços bancários, o Banco de Compensações Internacionais oferece seus serviços financeiros exclusivamente para os bancos, autoridades monetárias associadas a instituições internacionais, principalmente com o intuito para auxiliá-los na gestão de seus ativos em moeda estrangeira. Para isso,
utiliza instrumentos financeiros padrão, como depósitos em bancos centrais e investimentos de curto prazo em títulos, entre outros. No entanto, diferentemente dos bancos centrais de cada país, não emite moeda. Atualmente, 180 instituições, entre elas bancos centrais, fazem uso desses serviços. Como uma instituição de propriedade governada por bancos centrais, encontra-se bem posicionada a fim de atender às necessidades do gerente de reserva dos seus acionistas, pois seu principal foco é a segurança e liquidez, bem como a necessidade crescente de diversificar suas exposições e obter um retorno competitivo. Ainda no âmbito do relacionamento com os bancos centrais associados, o BIS organiza reuniões periódicas entre os altos funcionários e seus integrantes, com o intuito de discutir sobre a economia mundial, política monetária e o sistema financeiro. Além disso, há encontros frequentes entre técnicos, onde são tratadas questões mais operacionais, como questões judiciais, gestão de reservas, tecnologia da informação, auditoria interna e cooperação técnica. Em seu relatório anual 2021, o BIS acusa depósitos totais de 288 bilhões de dólares em direitos especiais de saque, SDR na sigla em inglês, que é a unidade monetária do banco para uma cesta de moeda definida pelo FMI, e 18,8 bilhões em ouro, também acumulados em SDR. Você pode estar se perguntando aí do outro lado, o que eu tenho com isso? Né? Então eu quero deixar marcado essa passagem aqui. Ó. Um exemplo disso são as recentes discussões sobre o comportamento de mercado de criptoativos, principalmente acerca de criptomoedas, incluindo stablecoins e moedas digitais dos bancos centrais, os famosos CBDCs. O BIS, Banco de Compensação Internacional, eu fiz questão de trazer para você um escaneamento do BIS, porque eu tenho falado muito do BIS para vocês, dos projetos do BIS, e o porquê que a Ripple pode ser beneficiada com o BIS. Vamos lá. Vamos lá para você perceber a minha linha de raciocínio e aí você analisa se eu tenho razão ou não e se ela pode acontecer ou não. O BIS, você viu o tamanho dessa instituição, ela agrega 64 bancos centrais pelo mundo afora. Os maiores bancos centrais do mundo são afiliados do BIS. Os bancos centrais dos bancos centrais, por exemplo, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, tem várias filiais dentro dos Estados Unidos. Então, não são só 64 instituições, é muito mais do que isso. Você viu na matéria que são 180 instituições financeiras, incluindo bancos, que são afiliadas ao BIS. Óbvio que quando você vê que 95% do PIB mundial estão dentro do BIS, você percebe que está falando para uma organização extraordinariamente monstruosa. Então, o que isso tem a ver com Ripple? Qual é o link que pode ser feito entre o BIS e a Ripple? Porque o BIS oficialmente não faz nada com Ripple. Não existe ligação comercial entre o BIS e a Ripple. O que existe é o Banco de Compensação Internacional está investindo pesadamente no ecossistema que a Ripple domina. A Ripple tem o Pix Internacional, que é o ODL. O Travelex Bank, que é um banco do Reino Unido, vai ser um intermediário da ODL no Brasil. A Ripple está no Brasil com a ODL por intermédio do Travelex Bank e da Bitso. Você está aqui no canal, uma entrevista de Brad Garlinghouse. Ele diz nessa entrevista que enquanto eles não encontrarem uma exchange, uma corretora que seja parceira Ripple, a Bitso, que é a corretora exchange mexicana, irá fazer esse balanço junto do Travelex Bank, que é o Banco do Reino Unido. O Pix da Ripple já vai estar no Brasil. ODL, liquidez sob demanda, que você pode transferir um dinheiro de uma ponta a outra, de um país para o outro, de uma pessoa para outra pessoa, de uma empresa para outra empresa, sem os custos, usando como moeda ponte XRP, sem custo bancário, sem a demora bancária, sem a burocracia bancária e com a segurança de uma blockchain. O BIS criou o projeto Nexus, um Pix internacional entre os acionistas do BIS, que detém 95% do PIB mundial. Quando você lê uma matéria como essa, o BIS vai fomentar o Pix internacional. Ele vai fomentar o ecossistema da ODL, vai gerar demanda para esse ecossistema, vai gerar propaganda para esse ecossistema e acaba divulgando indiretamente o ODL da Ripple. Quando ele fomenta o projeto Dunbar, ele também dá visibilidade à plataforma de CBDC da XRP Ledger, também direcionando para a XRP a atenção, os holofotes. Faz sentido para você que quando o BIS
fala do projeto Damba, que é uma CBDC dos bancos centrais conectadas à CBDC principal, que é a MCBDC, que vai ser a CBDC do BIS. Quando ele cria o projeto Damba, ele joga holofote, ele joga visibilidade para a XRP, por causa da XRP Ledger, que também tem os seus CBDCs sendo cunhados dentro da plataforma. Então, o que eu quero dizer quando eu trago o BIS para a conversa? É que ele vai fomentar a tecnologia no mercado financeiro mundial, em um ecossistema que detém 95% do PIB mundial, que é o BIS e seus acionistas. O que isso vai criar? Vai criar o interesse do mundo no Pix internacional, nos CBDCs, vai criar o interesse do mundo nessas transferências rápidas de dinheiro com baixos custos e com velocidade e segurança. É claro que isso vai respingar em criptomoedas. Entende a minha linha de raciocínio? E será que o BIS tem tecnologia o suficiente pronta nesse momento para gerar um Pix internacional e uma CBDC com segurança, escalabilidade, rastreabilidade, tecnologia extremamente avançada que tem as blockchains que já estão prontas de várias indústrias criptográficas que atendem o mercado monetário internacional? E aqui eu não estou falando só de XRP, não. Eu estou falando de XRP, de XLM, XDC, de Algorand, que também está trabalhando ali no mercado financeiro, de Quant, de XPR, e outras mais que você vai falar aqui também que trabalham no mercado monetário internacional. Com tudo isso, 64 países, cada país com a sua moeda, cada país com o seu sistema financeiro. O BIS não vai ter uma moeda própria, ele já disse aqui na matéria. E essas mensagens internacionais financeiras, elas vão obedecer ao padrão SWIFT, que vai ser mudado a partir de novembro de 2022 pelo padrão ISO 20022. Será que o BIS vai usar o padrão ISO 20022 nas suas mensagens internacionais monetárias? E se ele usar o padrão ISO 20022, ele vai cada vez mais se aproximar do criptomercado, dos ativos digitais. Então, qual a mensagem que o BIS está mandando para o mundo? Nós vamos buscar a tecnologia monetária internacional, nós vamos implementar o Pix internacional, nós vamos implementar a CBDC única dos bancos centrais afiliados do BIS, e nós, para isso, vamos ter que fazer uso da tecnologia mais avançada que existe no mundo. E a tecnologia mais avançada que existe no mundo, monetário internacional, hoje, atende pelo nome de criptoativos. ISO 20022. E aí você para e analisa, André, tá, beleza. Mas eu continuo não entendendo o que o BIS tem a ver com isso. Você viu que o BIS, ele existe, né? O BIS é um banco que tem a sede na Basileia, na Suíça. Você viu isso, né? Você já viu também aqui no canal que as criptomoedas da ISO 20022 tiveram que atender ao protocolo Basel 1, 2 e 3. Hoje é o protocolo 3. Que classificou as moedas da ISO 20022 em nível 1 de segurança. E, para isso, as moedas da ISO 20022 vão ter que ser lastreadas, garantidas por ativos físicos. Ouro, prata, bronze, paládio e irídio. Você viu isso? Que as 5 principais moedas da ISO 20022 vão ser lastreadas em ativos físicos, como esse que eu falei, e vão ser necessárias terem reservas financeiras físicas desses tipos de ativos, de commodities, né, como ouro, prata, bronze, paládio e irídio, para que dê liquidez a esses tokens. Tudo isso foi decidido em uma reunião na Basileia, na sede do BIS, e foi criado o protocolo Basel III pelas autoridades financeiras que você acabou de conhecer, que compõem o Banco de Compensações Internacionais. Então, quando você analisa, está tudo interligado. Por isso que eu fiz questão de trazer essa matéria. E agora a gente fecha esse assunto do BIS com essa minha visão. E agora eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui. Será que eu estou viajando na maionese, como a gente fala, né? Será que eu estou muito efusivamente eufórico? O que você acha? Grato por vocês me emprestarem o tempo de vocês, que é o bem mais precioso. Pô, legal. Fica comigo, acompanha o canal. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dê sempre like, me ajuda a compartilhar as lives, ok? Para que a gente possa continuar evoluindo. O canal está evoluindo, está sempre trazendo
conteúdo bacana, sempre trazendo parcerias bem legais para que você continue evoluindo também. Tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, sucesso para vocês. Lembrando sempre que tudo que eu trago para cá, o conteúdo é educacional, ok? De forma alguma eu estou falando para você investir seu dinheiro em fulano ou beltrano. É para você estudar e, a partir dos seus estudos, você tirar a sua conclusão. O mercado sempre vai te dar opção e oportunidades para aprender. Então, aproveita essa oportunidade. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube sobre criptomoedas. Grande abraço para você. A gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Grato pela presença. Grande abraço.